Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33. Que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Pode se assentar? Esta é uma típica passagem bíblica em que as palavras que compõem esse texto não são muitas vezes devidamente observadas. No subconsciente nosso, de tanto ouvir ministrações, de tanto ouvir cultos, ficou na nossa mente como todas essas coisas e as demais coisas seriam acrescentadas. Segundo a versão original, que mais se aproxima do original, Mateus 6,33, a expressão correta é: busque primeiro o reino de Deus, busque a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Quando Jesus falou sobre isso, ele já tinha em mente aquilo que estava no coração do homem: a ansiedade pelas coisas terrenas, a busca pela comida, pelo que vestir. De certa forma, nós podemos compreender que é um pouco da ganância do homem, de buscar tantas coisas durante essa vida. E perde-se o foco das coisas, de buscar aquilo que é excelência para a sua vida. Jesus ele estava falando para que nós não andássemos inquietos e temerosos, ansiosos. E ele aponta para a natureza que ele criou. Mandou para que olhasse para os lírios do campo, mandou para que olhasse para os pássaros, os pardais, que eles não tinham dono, não tinha quem regasse aquela, de certa forma, aquele lírio, não tinha quem cuidasse exatamente daqueles pássaros, mas eles sobreviviam. Eles se mantinham. Como eu iniciei esse culto, nós estamos no final deste ano de 2019. Este é o último domingo do ano. E numa rápida reflexão nós percebemos que, se a gente começar a pensar, algumas coisas desse ano nós precisamos esquecer. Talvez outras coisas nós devemos relembrar. E também existem aquelas coisas, mas principalmente aquelas coisas que devem ser buscadas, que nós não buscamos esse ano, que nós deixamos esse ano passar. De certa forma, nós vivemos mais um ano, é mais um ano sendo contabilizado na nossa vida, onde houve a pressão das coisas urgentes, e nós cedimos a essa pressão daquilo que é urgente. As coisas urgentes, elas bateram a nossa porta constantemente, sem paciência para esperar. E constantemente nós cedemos à pressão desse urgente. E decididamente nós somos aquela geração que é escrava do relógio, que é escrava da agenda e que é escrava da pressão. Corremos, de certa forma, de um lado para o outro, nos cansamos de muitas coisas, e mais uma vez, talvez mais um ano, é que nós deixamos de desfrutar um pouco mais das coisas que são verdadeiramente importantes. E esse final de ano, esse último culto, que ainda temos o da virada, o dia da virada, talvez seja um momento próprio para mais uma reflexão, como o Theo ministrou na semana passada.
uma reflexão do que nós precisamos fazer para melhorar. A palavra do Senhor nos diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, existem algumas coisas que nós precisamos buscar. Isso é um fato, isso é uma evidência. Talvez a resposta da nossa oração: o que será do nosso ano? O que será para 2020? O que Deus tem para 2020? Possivelmente essa é a resposta para nós. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é exagero que afirmar que nós parecemos que entramos na nossa sociedade e nós não estamos fora dessa sociedade. A nossa comunidade. Ela meio que entrou num carrossel em alta velocidade e não sabe como parar. É tempo de nós fazermos essa avaliação. O Theo falou muito bem sobre isso na sua ministração. É um tempo de avaliação. É um tempo de nós pararmos para pensar. Fazer uma autoavaliação de nós mesmos, como muitos homens, personagens bíblicos fizeram. Muitos deles chegaram a algumas conclusões sobre as suas vidas. Paulo fazia muito disso. Ele refletia muito sobre a sua vida. Ele ministrava para os outros, mas principalmente ele fazia uma autorreflexão de si. Ele sabia onde ele estava, ele sabia o momento que ele estava passando. Nós precisamos saber disso também. Não podemos começar um ano novo sem nós fazermos essa reflexão. É tempo de fazermos essa reflexão. Mas muito mais que isso, muito mais do que nós refletimos sobre aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Nós precisamos ter coragem de tomar decisões certas que nos coloquem no caminho das verdadeiras prioridades. Porque as nossas prioridades são tantas. Se nós pegássemos uma agenda, com certeza nós colocaríamos muitas coisas nessa agenda, de prioridades que nós temos na nossa vida. Por isso, muitas vezes, nós nos debatemos. Muitas vezes, nós chegamos ao final do ano, dizendo assim: poxa, o ano passou e parece que eu não fiz nada esse ano. E a resposta está em cima disso. Porque nós caminhamos por outros lugares. Nós colocamos o nosso foco em outras coisas. Nós investimos em coisas que não eram prioridades. Nós investimos em coisas que nós definíamos como coisas urgentes, mas que não eram prioridades. O que devemos buscar em primeiro lugar? E isso precisa uma resposta urgente para cada um, para mim e você. Uma resposta urgente. 2019 está se indo. E foi um ano, como o Theo mesmo disse aqui, foi um ano de muitas lutas. Foi um ano de perdas também. Membros da nossa igreja perderam pai. Outros perderam mãe. Outros perderam filho. Nós não sabemos o que nos reserva para o ano de 2020. Muitos de nós não sabem se ele vai estar aqui ainda vivo. Nós não sabemos o dia de amanhã. Mas também foi, além de um ano de muitas perdas, foi um ano também importante, de muitas vitórias. Deus preservou a nossa vida. E é o mais tremendo de tudo. Porque seguidamente nós estamos vendo nota de falecimento de alguém e Deus preservou a nossa vida. Nós estamos aqui. Nós não partimos ainda. E se nós não partimos ainda é porque nós temos algo a fazer. Existe algo de concreto a cada um de nós fazermos. Deus preservou a nossa saúde. Nós estamos aqui bem. Apesar de que em alguns momentos a minha pressão arterial subiu a 23. E depois que eu estava sendo medicado, eu cheguei no médico e eu estava com 18. E ele disse assim: como é que você está aqui? No meu caso, eu não estaria nem trabalhando. Deus preservou a nossa vida, Deus preservou a nossa saúde. Ele teve misericórdia e teve graça de cada um de nós. E nós chegamos aqui ao final de 2019, firmes e fortes. Para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui. Motivo esse pela qual eu posso dizer nas palavras do Theo, eu me regozijo de estar aqui nesse lugar nessa noite. E principalmente pela mais uma oportunidade que tenho de ministrar essa palavra. O quão difícil é fazer isso.
diante das Escrituras o quão difícil é essa responsabilidade de transmitir algo. E principalmente entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. E muito eu me perguntei para Deus, o que será deste novo ano? O que o Senhor reserva para esse novo ano? Nós somos pessoas curiosas. Nós somos imediatistas, nós queremos saber o que vai acontecer. Mas vai acontecer o que sempre aconteceu. Anos de perdas, mas anos de muita vitória também. Momentos de muita vitória. Deus, além de nos proteger e além de proteger a nossa saúde, Deus também protegeu a nossa família. Deus protegeu a nossa igreja, Deus sustentou a nossa igreja. Nós passamos por momentos de crise financeiramente falando, mas Deus nos sustentou, nós chegamos aqui hoje são e salvos para a honra e para a glória do Senhor. Sabendo que as expectativas de Deus, dentro dessas expectativas, nós temos muito mais a colher e grandes vitórias nós vamos colher neste lugar, porque Deus Senhor tem promessa para esse lugar. 2020, eu acredito, será um ano de muitas expectativas e realizações. Será também um ano de desafios para todos. Mas que tipo de desafio? A nossa vida em Cristo sempre é um desafio. E nós cremos que continuará sendo um desafio. Mas principalmente que eu sei também que é um ano de correção. É um ano onde Deus vai continuar a nos lapidar. É um ano que Deus vai nos continuar a tratar. É um ano que Deus vai continuar a falar com cada um de nós. É um ano, mais um ano que Deus quer se revelar a nós, através da sua palavra. Mas correção principalmente, eu falo sobre os caminhos que nós traçamos e que nós escolhemos viver. No que ficou por fazer. Em nosso empenho e em nosso desempenho. A palavra de Deus diz através de Jeremias, em Lamentações, de Jeremias capítulo 3, verso 21 e 22. Nessa palavra nós vamos encontrar Jeremias desolado, andando sobre os escombros da cidade que ele tanto amava. Mas a sua desolação, a sua tristeza, a sua desmotivação, parte essa que muitos de nós, em várias vezes durante o ano, nos encontramos desmotivados. Cabeças baixas, cabisbaixos. Guarda baixa, desguarnecidos. Meio que a pensar não vale a pena. Mas Jeremias, ele levanta a sua cabeça e ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso é uma reflexão. Isso é nós chacoalharmos a nossa cabeça e diz, não é essa condição que Deus nos colocou. Para andar de cabeça baixa. Para andar tristes, para andar aborrecidos. Para andar desanimados. Não é a condição que o Senhor nos colocou aqui nesse lugar. Porque neste lugar nós temos a certeza, Deus colocou pessoas fortes. E para nós ele tem dito, sejam fortes e corajosos, assim como ele falou aos seus servos a Bíblia. Sejam fortes, sejam corajosos. E Jeremias faz essa reflexão. E ele pede ao Senhor em oração, me traz à memória, me faz lembrar aquilo que me dá esperança. A esperança é aquilo que nos faz motivar na obra do Senhor. A vencer o ano. A vencer os dias maus, que a Bíblia diz que os dias são maus. Que quase não existe o amor e que o amor de muitos se resfriaram. Mas dentre as várias coisas que eu meditei sobre isso, durante esses dias, porque final de ano, queira ou não queira, é um tempo de reflexão. Nós pensamos sim, o que vai ser desse novo ano? Nós pensamos acerca dos filhos, nós pensamos acerca da nossa vida.
Nós pensamos acerca da vida da igreja, nós pensamos acerca de tantas coisas. Mas dentre as várias áreas que pesa para o nosso lado, eu destaquei 3 coisas a ser observadas no próximo ano. E eu entendo que querer avançar em qualquer coisa que seja, sem essas observações, não é sábio. Não é sábio. 3 coisas simples. Nós poderíamos fazer uma exegese de um texto. Nós poderíamos trazer aqui uma sequência de textos. Nós poderíamos fazer uma análise, nós poderíamos fazer um resumo de uma palavra. Mas o Senhor ministrou ao meu coração para que a gente pudesse meditar junto acerca de algumas coisas que são simples na nossa vida, que o Senhor quer que nós façamos. Como Ele quis que nós tivéssemos feito esse ano. E muitas coisas passaram desapercebidas. E a primeira coisa que o Senhor quer de nós, para esse ano de 2020, é que nós devemos priorizar o nosso relacionamento com Ele. Priorizar. Priorizar é diferente de ter relacionamento com Deus. Porque ter relacionamento com Deus, todos nós falamos que temos. Nós precisamos priorizar. Jó, ele passou por uma situação difícil. Todos nós conhecemos a história de Jó. Passou maus bocados. Na nossa linguagem, poucas e boas. Diríamos, nós não conseguiríamos passar por tanta aflição como Jó passou. Mas em dado momento, ele diz, capítulo 42, verso 5. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço. Eu te vejo com os meus próprios olhos. Eu acho tremenda essa palavra. Em dado momento também eu recebi uma palavra, quando um dia uma irmã levantou e ele disse, eu não te conheço, mas eu queria te dar essa palavra. Depois de algumas aflições que eu havia passado na minha vida, essa palavra chegou e eu pude entender. Não se compara ao que Jó passou. Mas ele chegou à conclusão, antes eu só conhecia de ouvir falar. Mas agora meus olhos te veem, olha que tremendo isso. Olha que tremendo, é uma situação que tem que ser gerada em nós, nós precisamos passar por esse tipo de experiência. De não só de ouvir falar. Nós sempre vamos ouvir falar do Senhor. Mas há um dado importante. Há uma situação importante aqui. Há algo diferente aqui que Jó fala. Agora meus olhos te veem. É muito mais real agora esse relacionamento que ele tem com o Senhor. É muito mais real, é muito mais presente. Teve um irmão que chegou ali na porta, ele sabe que eu vou falar dele, mas ele disse assim, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque eu conheci esse Jesus. Eu sou o homem mais feliz do mundo, ele disse. É uma consciência de quem não ouviu Jesus somente de falar. É que tem um relacionamento. Nós devemos priorizar o nosso relacionamento com Deus. A nossa sociedade ela tem focado no secularismo. Isso é evidência hoje no nosso contexto. Não só a nossa sociedade, mas a nossa comunidade como igreja também tem focado no secularismo. E por causa disso tem sofrido grandes percas. Grandes perdas. E a principal dela, eu digo com toda convicção e firmeza. O que a igreja tem perdido, o que a comunidade tem perdido, é falta de tempo com Deus. Porque nós temos entrado no movimento da nossa sociedade. Nós temos acompanhado a nossa cultura. Nós temos acompanhado o que a mídia fala. Nós temos acompanhado a modernidade.
os avanços da modernidade. E as pessoas estão perdendo aquele tempo com Deus. Por causa das correrias. Por não priorizar o relacionamento com Deus. Porque estão correndo atrás de coisas. E dessa forma estão colocando Deus num plano secundário. Elas não são mais zelosas com as Escrituras. Porque elas estão se ocupando dos seus próprios interesses. Foi nos ministrado também sobre o contexto de Ageu. Ageu, ele entra num clima, ele entra numa história. Quando nós sabemos que o povo de Deus que estava em escravidão foi liberto. Havia ação de Deus, porque Deus, ele inclinou o coração do rei Dário. E esse rei libertou esse povo. E pela uma provisão de Deus, houve para esse povo todas as condições, mas havia uma ordem que eles fossem e construíssem o templo. Reconstruísse o templo de Deus. Mas o que acontece? A palavra diz que eles, por várias dificuldades, tiraram os olhos da construção, começaram a construir suas casas, começaram a construir o seu conforto, gerar o seu conforto. E as coisas de Deus ficou em segundo plano. A vida de muitos não são mais regidas pelas Escrituras, porque os seus desejos estão acima dos desejos da vontade de Deus. E por essa ocasião, por essa situação, a nossa geração, ela está perdida, ela está confusa. A palavra de Deus diz que, acerca das coisas dos últimos dias, que foi ministrado que as coisas dos últimos dias já estão em evidência. Muitos sinais já estão acontecendo. E entre esses sinais, a palavra diz que nos últimos dias, os homens seriam amantes de si mesmos. Em nenhuma época o ser humano esteve tão preocupado com a aparência do que na atualidade. As pessoas ficam em frente ao espelho durante muito tempo, procurando ficar mais atraente, procurando ficar mais bonito. E isso tem sido um comportamento exclusivo, não só mais das mulheres, mas também dos homens. Que estão buscando também, dentro dos procedimentos estéticos, uma melhoria do seu ser. Buscando ficar mais forte, mais elegante, mais bonito, mais chamativo. E cada vez a sociedade ela tem se encaminhado mais para isso. A maioria dos homens também tem se recorrido a isso. E tal comportamento é tido pelos psicanalistas como uma patologia denominada síndrome de narcisismo. Se cumprindo o que a palavra diz, que nos últimos tempos os homens seriam amantes de si mesmos. Mas é absolutamente normal cuidar da aparência. Isso é muito bom. Que nós cuidemos da aparência do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. No entanto, esse modo de vida, se não for com cautela, será mais um fator negativo no relacionamento do homem com Deus.
que cada vez mais tem se encaminhado para isso. A nossa própria economia já tem favorecido muito a isso. Há-se condições hoje de você ter um carro melhor. Há condições hoje de você fazer uma viagem, viajar de avião já não é uma coisa mais impossível. Fazer grandes viagens já não é mais impossível. A nossa economia está facilitando isso, com que as pessoas se desloquem mais, viajem mais, aproveitem mais as coisas desse mundo. E isso é bom. É bom conhecer muitos lugares. Mas se isso não for feito com cautela, é mais um fator negativo na vida do homem, no relacionamento dele com Deus. Se a Bíblia diz que o homem seria amante de si mesmo, há condições muito mais hoje de se estar numa academia. A nossa economia facilitou para que a gente pudesse estudar, as pessoas estudarem, fazerem cursos. Isso é muito bom. Mas se isso tudo não for feito com cautela, é um fator negativo no relacionamento com Deus. Porque a palavra é muito clara. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós precisamos voltar a compreender que a nossa maior necessidade é Deus. Que 2020, queridos, isso possa estar na nossa mente todos os dias. Que Deus ele precisa ser prioridade na nossa vida. Ele é infinitamente mais importante do que tudo. Precisamos colocar as nossas vidas no prumo de Deus. Nós temos que cuidar com as coisas a qual nós nos enganjamos. Nós temos que cuidar, ter percepção de Deus. Se é para nós fazermos as coisas que nos parece urgente, ou fazemos aquilo que é prioridade. O que é prioridade para mim? Nós precisamos nos vigiar, a palavra diz que orar e vigiar, nós precisamos vigiar também. Nós precisamos cuidar, nós precisamos nos policiar. Nós temos que refletir sobre isso. Nós precisamos cuidar. O mundo está caminhando em todos os seus aspectos para que o homem ele possa se voltar para si mesmo. E começar a olhar muito mais para as suas prioridades. E com isso, ele vai tirar os olhos de muitas coisas que são importantes. Já está se tirando os olhos dos filhos. Já está se tirando os olhos do cônjuge. Já está se tirando os olhos de muitas coisas que são importantes. Talvez muitos aqui, basicamente, têm tudo o que precisa para a sua vida. Muitos daqui, o seu futuro já está garantido financeiramente. Os filhos já estão encaminhados. A vida já está encaminhada. E isso tudo é muito bênção. Porque Deus ele nos dá essa condição também. De que a gente possa ter uma vida boa nessa terra. Porque é cumprimento da palavra se atentamente você ouvir a voz do Senhor e obedecer, você comerá o melhor desta terra. A palavra de Deus diz dessa terra, deste lugar. Se atentamente ouvires a voz do Senhor e obedecer, nós comeremos o melhor. Então, pode ter bênção aqui nessa terra e muita bênção. Mas nem suas posses, nem a sua posição define o seu relacionamento com Deus. O que define o seu relacionamento com Deus é você estar na presença dEle.
na presença dele. Eu não sei quem você é diante de Deus. Eu sei que eu olho para você e eu sei que você é meu irmão, e eu sei que eu amo você. Mas eu não sei o teu relacionamento com Deus, em que pé está. Eu sei que a tua condição financeira, a posição a qual você encontra, o diploma que você tem, isso não define o teu relacionamento com o Senhor. É vida no altar de Deus. O jovem rico, ele chega diante de Jesus e Jesus disse para que ele vendesse tudo que ele tinha e segui-lo. Qual foi a resposta? Não houve resposta, ele sumiu, não houve mais respaldo sobre a vida desse jovem. Muitos de nós ainda, assim como Jó, disse que no início ele só conhecia o Senhor de ouvir falar. Muitos de nós ainda está nessa condição de só conhecer ao Senhor, de ouvir falar. E não dos seus olhos veem. Talvez é algo que nós precisamos refletir sobre isso, talvez é algo que precisa ser mudado em nós. E começarmos 2020 nessa motivação. Oséias capítulo 6, verso 3. Conhecer ao Senhor, mas prosseguir em conhecer. Conhecer muito mais. Ser muito mais íntimo, estar muito mais próximo. No nosso pouco relacionamento, o nosso pouco relacionamento com o Senhor, ele faz isso. Conhecimento raso, superficial. Não conhecemos ao Senhor na sua totalidade. Embora nós nunca vamos conhecer, mas nós vamos nos esforçar em conhecer muito mais. Porque essa é a chamada do Senhor, priorizar o relacionamento. Quando a gente prioriza um relacionamento, a gente passa a andar mais juntos. A gente começa a andar mais perto. E quando a gente anda mais perto, a gente ouve mais, porque a gente está mais perto. A gente está mais próximo. E quando a gente está mais próximo, a gente começa a conhecer as particularidades, as intimidades. Fato que muitas vezes nós não conhecemos porque nós não estamos muito próximos. Não somos íntimos. Precisamos priorizar isso. Oséias capítulo 6 ainda, o Senhor diz que o meu povo perece porque não conhece as Escrituras. Nós conhecemos ao Senhor através da oração, através de um relacionamento íntimo de jejum e através da leitura das Escrituras. É nas Escrituras que nós conhecemos ao Senhor. Mas o povo perece, o povo sofre. O povo passa necessidades. Às vezes ele não passa financeiramente, porque nós não podemos colocar uma necessidade financeira como se Deus estivesse nos castigando. Eu estou falando de conhecimento de Deus, de relacionamento. Independente do que eu estou passando na minha vida financeira ou em outras áreas. E além de priorizar, queridos, além de priorizar o nosso relacionamento com Deus, uma outra área que nós precisamos priorizar neste ano de 2020, nós devemos priorizar o nosso relacionamento com a família. Primeiro é o reino de Deus. Priorizamos primeiro a Deus. Mas nós precisamos priorizar o nosso relacionamento com a família. No dia 25 de 12 de 1961, houve o Concílio do Vaticano II. E esse concílio definiu como a família como uma igreja doméstica, onde Deus reside lá, onde Deus é reconhecido lá, onde Deus é amado, onde Deus é adorado, onde Deus é servido.
naquele lugar, no contexto de lar. Uma igreja doméstica. E ainda esse concílio definiu e ensinou que a salvação da pessoa e da sociedade humana estão intimamente ligados à condição feliz da comunidade conjugal e familiar. Olha que tremendo isso. Não é só na nossa comunidade evangélica Batista Nacional que nós cremos que é assim. Em outras denominações é assim também. E sempre foi assim. Biblicamente é assim. A família foi constituída pelo Senhor. Lá no Jardim do Éden, quando Deus olhou para Adão e disse: não é bom que o homem fique só. Eu farei uma ajudadora. E depois o texto diz, Gênesis: deixai pai e mãe e vai se unir e se tornar uma só carne, família. Deus constituiu a família. Não foi nós que constituímos a família. A família nasceu no coração de Deus. Família é muito importante. Família é importante no contexto de Deus. É o mais rico patrimônio que Deus nos deu. Família. Diga, família é o mais importante patrimônio que Deus nos deu. Amém? Pense em cada ente da tua família agora, querido. E comece a colocar diante do Senhor. Precisamos investir na nossa família com o melhor daquilo que Deus nos deu. Para 2020, nós temos que investir na nossa família. Assim como priorizar o nosso tempo com Deus. Nós precisamos priorizar a nossa família. Fazer de tudo por ela. Nenhum sucesso compensa o fracasso da nossa família. Não podemos amar as coisas e usar as pessoas da nossa própria casa. Não podemos construir os nossos sonhos e arrebentar com a nossa família. Não podemos ser mais amáveis com as pessoas de fora do que com as próprias de casa. Essa é a reclamação de muitas pessoas. O meu marido lá fora, ele é um doce com todo mundo. Mas em casa, ele deixa a desejar. Aí entra uma historinha. Pastor Dila sempre contava essa história. Uma família, uma mãe e seus filhos chegam na igreja com a mudança. E vai para o pai, vai para o pastor. Pastor, nós vamos morar aqui na igreja. Mas como? Aqui não tem lugar. Por que você quer vir morar aqui na igreja? Porque aqui o meu marido, o pai dessas crianças, é uma benção. Mas lá em casa, ele é um cavalo. E se ouve muito disso. São amáveis lá fora, mas em casa está bicudo, está brabo, xinga, murmura, reclama. Não podemos ser mais amáveis lá fora do que com as pessoas de dentro de casa. 1 Timóteo capítulo 5, a palavra de Deus diz que quem não cuida dos seus é pior do que ímpio. E ele continua dizendo, esse que age assim, negou a sua fé. Olha que terrível isso aqui. Quem não cuida dos seus é pior do que ímpio. Ímpio é uma pessoa que não conhece nada do Senhor. Ele nega todos os ensinamentos de Deus. Ele é ímpio, ele não conhece a palavra de Deus. O mesmo Paulo que fala isso, apóstolo Paulo, ele fala também
no livro de Efésios, capítulo 5. Ele fala sobre os deveres daqueles que constituem um lar. Deus é tão tremendo porque Ele constituiu a família. Nasceu no coração dele a família. A família é um patrimônio nosso. Temos que fazer tudo pela nossa família. Mas Ele colocou papéis na vida de cada um. E muitas vezes esses papéis não são cumpridos. É por isso que dá tudo errado. Então ele começa dizendo: marido, ame suas esposas. Como que deve se amar uma esposa? Como Cristo amou a sua igreja. Quem era a igreja? Quem era a igreja nesse contexto que Jesus estava falando? Que Paulo estava falando? Amar a sua esposa. Ser devoto à sua esposa. A esposa precisa ser a pessoa mais importante depois de Deus. Biblicamente é assim, queridos. Se não for assim, não dá. Não é sábio agir de outra forma. Tem que ser a pessoa mais importante. Quando você chega numa festa, que a tua esposa vai antes. Ou vice-versa, o marido vai antes, a esposa chega depois, porque isso é para os dois. E às vezes o indivíduo chega lá e vai procurar os amigos, né? Vai conversar com os amigos, com os parça, como diz por aí. Tem que procurar a pessoa mais importante da sua vida primeiro, que é a esposa. Onde que ela está? Mas a esposa também, a Bíblia diz que ela precisa honrar o seu marido. Precisa ser submissa. Submissa quer dizer ser ajudadora. Não é ser um capacho do marido. Ela precisa ser a fonte de alegria do marido. Nós vivemos hoje numa situação bastante complicada, porque ambos trabalham. Hoje meio que não se pode dar ao luxo de um só trabalhar e outro não. Por causa das despesas que são grandes. Então, dois chegam de um campo de batalha que é o serviço secular. Aonde se recebe muita informação e aonde se praticamente a gente esgota as nossas forças lá. E muitas vezes perdemos as estribeiras e voltamos para casa meio que cheio de tudo. Mas o nosso lar, ele precisa ser como se fosse um pedacinho do céu na terra. Que aí onde eu vou passar várias situações lá fora, mas eu sei que eu tenho um lugar que é um pedacinho do céu que eu vou chegar e vai haver refrigério lá dentro. Então nós precisamos priorizar a nossa família. Mas os pais também, agora é para os dois, o casal, eles vão ter filhos, então a palavra de Deus diz que eles precisam orientar os seus filhos. Orientar a quem? No caminho que deve andar. Não é nos caminhos, é no caminho. Mostrar o caminho. Qual que é o caminho? Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Pais precisam orientar os seus filhos com sabedoria no caminho que deve andar. Mas, no entanto, dentro desse contexto que nós estamos ministrando, onde tudo é muito correria, onde somos meio que escravos da urgência do relógio e das agendas, dentro desse contexto todo, então existe pais sacrificando seus filhos e colocando eles a um jugo desigual. Colocando o jugo desigual quer dizer, pais ajudando os filhos, inconscientemente, talvez,
a um caminho que se vai se desviar da presença de Deus. Então ele entende que um bom estudo para o filho já basta. Um bom investimento no estudo já basta. Ou talvez ajudar no incentivo de que arrume um bom partido ou uma boa partida. E isso basta. Não importando se esse partido, ele conhece ou não conhece o Senhor. Tanto faz. Ele é uma boa pessoa, de uma boa família, então está tudo ok. Julgo desigual. Precisamos orar. Precisamos orar para que haja esse entendimento. Orientar seus filhos no caminho que devem andar. Nenhum outro interesse terreno pode se interpor à nossa família. Nossa família precisa estar no altar de Deus, vivendo segundo a vontade de Deus e para a glória de Deus. Nossos ganhos, que muitas vezes nós falamos que temos, nossos ganhos serão pura perda e fracasso se nós negligenciarmos a nossa família. Se ela ficar em segundo plano. O povo, no contexto de Ageu, eles construíram suas casas, e lá na Bíblia existe um termo dizendo suas casas apaineladas, que quer dizer mansões. Casas bem adornadas, cheias de conforto, em frente aos escombros do templo que haveria de ser construído. E nós não podemos construir o nosso futuro sob os escombros da nossa família. Então, em 2020, dedique mais tempo à sua família. Amém? Dedique mais tempo à sua família. Primeiro, você vai se dedicar ao seu relacionamento com Deus. Automaticamente, isso já vai fazer com que você se dedique mais à sua família. Mas dedique-se mais à sua família. Converse mais com ela. Tenham mais momentos juntos, brinque mais. Sorriam mais. Compartilhe mais. Cultive a amizade dentro do seu lar. Precisamos ter amizade, precisamos ser amigos dos nossos filhos, os melhores amigos dos nossos filhos. Precisamos ser um ótimo marido, a esposa precisa ser uma boa esposa. Demonstre mais amor nas suas atitudes. Pense menos em você e pense mais na sua família, nos membros da sua família. Seja um intercessor mais do que um crítico. Construa pontes em vez de abismos. Seja mais paciente. Seja mais tolerante. Reestabeleça o diálogo em casa. Reestabeleça o diálogo. Hoje, pai e mãe saem para trabalhar, coloca os filhos em creches, coloca os filhos em escolas. Para não ficar sozinho, ele sai da escola, ele vai para o curso de inglês, vai para o balé, vai não sei para onde, para preencher o tempo, chega em casa, todo mundo está cansado, coloca o filho para assistir televisão, porque o pai está cansado, a mãe está cansada, e a vida tem se tornado isso. Você já percebeu que é assim? O índice de crianças pequenininhas com depressão é muito grande. Crianças enfermas, porque são criadas dessa forma, sem atenção dos pais. Os filhos não são criados mais pelos pais. Os filhos são criados por babás, são criados por professores, por mestres que ensinam. Restabeleça o seu diálogo em casa. Faça do diálogo uma ferramenta de conserto no seu relacionamento. Faça do diálogo, da conversa, da boa conversa,
uma ferramenta para que se restabeleça a sua família. Dê satisfação ao seu cônjuge. Invista tempo na vida, em oração, em devocional. Faça da sua família, depois de Deus, a razão da sua existência. Amém? Olha quanta coisa prática, querido. Não precisava falar todos esses pontos. O que Deus ministrou no meu coração, priorize o relacionamento com Deus. Priorize o seu relacionamento com uma família. Busque primeiro as coisas primeiras. Pense nas coisas do alto. Ponha o seu coração naquilo que é eterno. Não temos para onde fugir. Isso é vontade de Deus. Isso não é uma ministração de homem. É a vontade de Deus e isso está nas linhas da Bíblia. Proteja a sua família, coloque os seus filhos num lugar alto. Ensine ele o dever de estar na igreja, ensine. Ah, mas ele é muito espoleta, ele corre muito na igreja, ele não quer ir para o ministério infantil. Traga ele assim mesmo. Independente de qualquer coisa, os filhos precisam ver nos pais que a igreja é importante. Que Deus é importante, Deus é prioridade na vida dos pais. Não carrega aquele sentimento que o teu filho ele está perdendo tempo, está perdendo a infância dele, está perdendo os momentos onde ele gatinha, onde ele caminha na igreja. Não é assim. Ensine para ele que essas coisas fazem parte da nossa vida e que são coisas de prioridade, não é coisas de urgência. São coisas básicas. Lidere a sua família como o grande Josué liderou. Quando ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu fico imaginando essa cena. As várias vezes que eu leio esse texto, eu imagino essa cena. Porque ao dizer isso, o que a gente percebe é que essa família, esposa e filhos, eles eram unânimes, porque ninguém se opôs àquilo que o pai falou. E eu imagino a cena, porque o povo estava todo rebelde. E aí vem essa palavra de Josué. E ele diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu imagino a cena, ele abraçado com a sua família. Ele disse, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e a minha família, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nem esposa e nem filhos se opuseram a isso. Por quê? Viveram num contexto de prioridades. Priorize algumas coisas importantes na sua vida. Seu relacionamento com Deus e seu relacionamento com a família. E por último, devemos priorizar o nosso relacionamento também com a igreja. Com a igreja. 3 pontos importantes para 2020. Relacionamento com Deus, relacionamento com a família. E priorizar o nosso relacionamento com a igreja. Salmo de número 27, verso 4. Pode abrir ali a sua Bíblia? O salmista diz, uma coisa pedi ao Senhor, e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Essa era a expressão de amor, a igreja desse salmista, a expressão de amor. Ele está dizendo aqui, quem me dera poder estar todos os dias na casa do Senhor para receber o que dele? A orientação. O conselho de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui, se é que nós estamos cumprindo o que a palavra diz em Tiago, ser ouvintes, mas não só ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. Porque nós ouvimos sempre, somos bons ouvintes. A questão está se nós somos praticantes da palavra de Deus. E ser praticantes da palavra de Deus, nesse contexto, dessa ministração de hoje, é nós cumprir esses 3 pontos que nós estamos falando. Priorizar nosso relacionamento com Deus, priorizar nosso relacionamento com família e priorizar o nosso relacionamento com
a igreja. Ele está dizendo aqui, eu vou na igreja, e quem me dera poder estar todos os dias lá para receber orientação. É isso que nós recebemos aqui, orientação. Nós podemos só ouvir essa palavra, mas nós podemos fazer diferente, praticar ela também. Entrar no ano 2020 priorizando essas coisas. Porque a igreja ela não é um clube de prestação de serviço, onde nós pagamos a mensalidade e frequentamos quando nós não temos mais o que fazer. Será que vai dar para ir na igreja hoje? Vamos ver se a gente voltar logo lá do lugar aonde a gente for, ou se a visita for embora logo, a gente vai. Mas tomara que a visita fique mais um pouco, daí a gente já não vai. Aí eu tenho uma justificativa para dar. Não sei se vocês sabem, mas na minha casa, visita sabe o horário que eu venho para o culto. Eu não sei se é assim na sua casa também. Mas lá as visitas sabem. E elas nem vão se elas vêem que não dá tempo, porque sabe que a gente vai sair para o culto. Ou elas vão junto, ou elas ficam lá em casa esperando para depois do culto a gente continuar a conversa. A igreja não é um clube onde te dá o direito de ir e vir de qualquer jeito. Por exemplo, chegando atrasado. Pode chegar atrasado no culto? Não pode. No culto não pode chegar atrasado. Eu trabalhava numa empresa onde eu batia cartão. Eu não podia bater o cartão atrasado, porque era descontado do meu salário. Eu fico pensando, se eu não chego atrasado no meu trabalho, por que eu tenho que chegar atrasado na casa do Senhor? Então, não é um lugar onde me dá esse direito de ir e vir de qualquer jeito. De navegar no Facebook na hora da pregação, por exemplo. Não dá. De ver o WhatsApp na hora da ministração. Não dá. Diga para a pessoa que está lá, não dá. Né? Não dá. Mas acontece. Não aqui, eu acho. Já vi aqui. Não vou contar quem é, mas já vi. Então não dá para atrasar. Não dá para ver Facebook e WhatsApp na hora da ministração. Não dá para jogar aqueles joguinhos, né? Não dá. Não tem jeito. Porque somos daqui, não dá esse direito da gente vir e voltar, ouvir, só quando dá. Precisamos estar sempre, é a casa, é um culto público. Nós precisamos estar na casa do Senhor. Eu e a minha família precisamos estar. Priorizar a igreja é isso. O que eu estou alertando aqui, sobre chegar atrasado, sobre ver as redes sociais na hora, isso não é coisa do nosso tempo. Embora no tempo lá do apóstolo Paulo não tivesse essas coisas. Mas olha o que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Paulo ele estava saindo para uma das suas viagens missionárias. E quando ele saía para as suas viagens missionárias, ele não sabia quanto tempo ele ia voltar. Ele não podia dizer, tal dia eu vou estar aqui. Você sabe como é que eram as condições de viagem daquele tempo. Você ouviu falar que Paulo, em algumas das suas viagens, por exemplo, ele passou algumas turbulências em alto mar. Então, ele nem sabia se ele ia voltar. Mas, nesse contexto, ele diz assim, mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Olha aí, É lá naquele tempo estava sendo alertado já para o nosso comportamento dentro da casa do Senhor. Dentro da casa do Senhor. A gente pode dizer amém. A gente pode dizer glória a Deus, aleluia. Mas a gente não pode se distrair. Porque o Senhor está falando, é a revelação da palavra. Você quer uma revelação dessa palavra? Eis ela aqui. No domingo passado, nos momentos que são ministrados aqui, é a revelação de Deus para cada um de nós. A revelação de Deus, profecia, não é quando um indivíduo somente chega em você e diz assim, eis que o Senhor nos diz nessa noite. Eu tenho para falar algo para você. O que nós estamos ouvindo aqui é a profecia.
É a palavra de Deus. Isso aqui é o que Deus tem para nós. Esse é o alimento que Deus preparou para nós nessa noite. Amém? Então, Paulo também, naquele tempo, ele disse, eu vou me ausentar e talvez eu me demore, mas saibam que tem que se comportar na casa de Deus. Por que tem que se comportar? Porque a igreja é do Deus vivo. É coluna, é fundamento da verdade. Então, precisa se comportar. A igreja é a casa de Deus para os seus filhos. Nós somos os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que não abrem a mão de estar na casa do Pai. Esses são os filhos, não abrem mão. Nada faz com que ele mude de ideia. Exceto, como diz alguém, num caso de morte, a sua morte. Você está entendendo? Ah, mas eu estou doente, outro caso. Aí a Bíblia diz, chama os diáconos, os presbíteros para levar o óleo lá e ungir. Liga, avisa, está doente, vai lá, precisa acontecer essas coisas. Nós precisamos saber, quando alguém está doente em casa, nós não podemos adivinhar, e graças a Deus que nós não temos esse tipo de espírito de adivinhação. Mas nós precisamos ser alertados, falado, ligado, ei, pastor, estou enfermo, pode vir orar? Amém. Eu não posso, Dila pode, o Theo pode, o César pode, alguém vai. Amém? Então, a igreja é o lugar dos filhos de Deus, que não abrem os filhos, são aqueles que não abrem mão de estar na casa do Pai. E fazem desse momento, olha, presta atenção, faz desse momento que nós estamos aqui, o melhor momento da sua semana. O melhor acontecimento da sua semana acontece aqui. Porque nós estamos aqui buscando o quê? Orientação do que nós vamos fazer daqui para frente. Nós estamos sendo orientados de uma forma melhor da gente obter sucesso. Hoje, a grande mídia fala isso, sobre sucesso, de como obter sucesso, como ser grande. Olha aqui, o segredo do sucesso para 2020. Priorizar a Deus, priorizar a família e terceira, priorizar o quê? A igreja a qual nós pertencemos. Precisamos estar envolvidos, precisamos investir com a nossa presença, aliada ao nosso testemunho, às nossas orações e às nossas ofertas. Em 2020, priorize a sua igreja também. Dê prioridade a ela. Ame, participe assiduamente e pontualmente de suas atividades e trabalhe para o seu crescimento espiritual. Traga aqueles que roubam o seu tempo. Traga aqueles que você diz que são amigos e que roubam o seu tempo da presença de Deus. Traga juntos. Tenha coragem, ore e fale para eles. Vamos juntos ao melhor lugar do mundo. Vamos lá ver o que acontece naquele lugar. Você vai tirar toda a sua cisma em relação àquele lugar, porque lá Deus opera grandes coisas naquele lugar. Tem operado na minha vida, nós temos que ser testemunho vivo. Amém? Então, nós vamos à igreja, nós vamos investir na nossa igreja com a nossa presença, com o nosso testemunho, com as nossas orações, com a nossa intercessão, com o nosso trabalho, com o nosso serviço. Assim como aconteceu nesses últimos dias, não sei se vocês perceberam, mas houve um envolvimento muito grande da igreja. E isso foi maravilhoso de ver. O musical foi maravilhoso. Alguém falou para mim, olha, eu sabia da disposição da igreja, mas eu não imaginava que era tanto. Olha só que tremendo. Porque todo mundo se envolveu, todo mundo pegou um pouco. Não ficou quase ninguém de fora. E isso é tremendo, mas vamos continuar nessa motivação, não vamos parar agora. Vamos continuar, vamos fazer muito mais, porque Deus ele tem muito mais para fazer em cada um de nós.
Precisamos trazer e cuidar dos novos convertidos, os nossos amigos, os nossos familiares, as pessoas que nós conhecemos. O açougueiro que eu compro carne, o padeiro que eu compro pão. Vamos trazer tudo esse povo para cá. Eles precisam conhecer a verdade que você conhece. E você é o livro aberto para a vida dele. Você é o testemunho vivo para a vida desse. Precisamos também cuidar daqueles que estão aqui. Cuidar um dos outros. Como parte da grande família. Como ovelhas, a Bíblia diz, do mesmo rebanho. Pecamos muito no nosso relacionamento com o próximo, não é verdade? Pecamos demais. A Bíblia diz que precisamos suportar uns aos outros com amor e perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. Então, não só cuidar dos de fora que vêm, mas cuidar dos que estão aqui dentro. Não deixar falar mal do nosso irmão. Defender ele. Se ele está errado, depois eu converso com ele. Mas primeiro, não deixe falar mal do irmão. Não deixe mal falar da liderança. Não fale, isso é pecado e feitiçaria. Não deixe essas coisas acontecer. Não deixe pessoas ir na sua casa falar mal dos irmãos, das outras pessoas, falar mal da liderança da igreja. Não deixe. Não é benção para a sua casa. Você vai começar um ano de 2020 priorizando o teu relacionamento com Deus, priorizando a tua família, priorizando a igreja. Você não pode deixar as pessoas ir na tua casa e falar mal dos outros, daqueles que estão aqui. Daqueles que são nossos irmãos. Daquele a qual Jesus derramou seu sangue também. Quando Jesus esteve aqui na terra, se ocupava principalmente com duas coisas. Não podemos esquecer disso. Primeiro, buscar e salvar o que se havia perdido. Está em Lucas capítulo 19. Buscar e salvar o que estava perdido. Certo? Tem amigos nossos que estão nessa situação. Tem familiares nossos que estão nessa situação. Pessoas que às vezes nem sabem que nós temos a chave da recuperação da sua vida. Da mudança da sua vida. E segundo lugar, ele veio para guardar os que havia convertido. Olha aí, ó. Ele não só se ocupava daqueles que ainda não conheciam, mas daqueles que já conheciam. Então, guardar os que haviam convertido. Proteger, orar. Né? Olhe para a pessoa que está atrás, olhe para a pessoa que está à frente, olhe para o lado. Dê uma olhadinha. É a nossa família em Cristo Jesus. Nós temos responsabilidades. Você está olhando para essas pessoas, depois você vai sair e vai ver mais alguns por aí. É a nossa responsabilidade cuidar um dos outros. Você está entendendo? Essa é a vontade de Deus para o ano de 2020 também. Precisamos fortalecer os relacionamentos que estão desgastados. Às vezes a gente se desgasta. Quando a gente trabalha em equipe, quando a gente trabalha em ministério, de vez em quando dá uns enroscos, pequenos enroscos. Nós precisamos então consertar isso aí, porque a própria palavra diz que você sabe se tem algum irmão contra você, alguma coisa contra você, não traga a sua oferta, e essa oferta não é dinheiro, é a minha vida, que é a oferta viva, santa e agradável na presença de Deus. Quando eu entro no culto, eu venho para ser a oferta de Deus. E eu não posso ser a oferta de Deus se eu tenho algo contra o irmão. Então eu preciso consertar. Então priorizar a igreja também é isso. Somos, a Bíblia diz, como uma cidade edificada sobre o monte. E a nossa luz precisa ser vista. E como que a nossa luz vai ser vista? Através de nós. Nós somos a luz, nós somos a igreja do Senhor. Precisamos sair das quatro paredes e ir lá fora onde as pessoas estão e chamar elas para perto. Precisamos crescer também assim conforme Jesus cresceu em graça, conhecimento e sabedoria. Amém? Graça, conhecimento e sabedoria. Mas o mais importante, que até o Theo citou aqui hoje, Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixemos-nos de congregar-nos, como é costume de alguns. Olha, nesse tempo, já tinha alguns que não tinham costume de congregar. O que é congregar? É estar aqui na casa do Senhor. Não deixemos-nos
Antes façamos ademoestações, e tanto mais quando verdes que o dia se aproxima. Ou seja, estava já falando o autor de Hebreus sobre as coisas dos últimos tempos, está se aproximando da vinda de Jesus. E tem gente que não está se posicionando. Precisa se posicionar. Precisa ver o que é prioridade. Tem coisas que são prioridade nas nossas vidas. Não são as coisas urgentes, são aquilo que são prioridade. Prioridade dentro desse contexto é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E é para lá que nós temos que ir. Para essa vontade, que é boa, perfeita e agradável. Porque se nós estamos fora, o que acontece? Nós apagamos. Não tem como andar só. Quando Deus viu o homem lá no jardim do Éden, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Fez uma mulher. Não é bom que você ande só. Não é bom que você esteja fora do braseiro. É o que acontece com uma brasa quando sai do fogo. Ela fica acesa um tempinho lá, mas depois ela vai se apagando. É o mesmo contexto nosso. Quando a gente se afasta, a gente vai se apagando. Precisamos voltar. Amém? 3 coisas nós precisamos fazer, então, para 2020. Priorizar, vamos dizer? Priorizar primeiro o quê? Relacionamento com Deus. Segundo, relacionamento com a família. Terceiro, relacionamento com a igreja. Amém? Ficou bem no teu coração isso aí? É isso que Deus quer para nós, queridos. Deus ainda vai falar muito mais, porque ainda tem o dia do culto da virada, né? E com certeza o pastor Dila vai ministrar mais algo sobre os nossos corações. Mas no momento é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Vamos ficar em pé? E é maravilhoso, né? Quando Deus fala conosco. Ele não é duro, né? Ele é verdadeiro, simples. Às vezes a gente pensa que a gente tem que sair fazendo tantas coisas, tanta coisa. Mas é porque nós temos essa mentalidade já de que tudo é urgente, que a gente tem que sair por aí, correndo, fazendo tudo, mas não fazendo aquilo que o Senhor quer. Ele quer coisas tão simples. Olha como é maravilhoso poder priorizar a presença de Deus, estar com Ele mais. Ele está dizendo assim, esteja mais comigo esse ano de 2020. Não que você vai desfocar do seu trabalho, você vai desfocar de todas as coisas, as suas obrigações. Ele está dizendo, comece a observar aquilo que rouba o teu tempo. Tem muitas coisas que roubam o nosso tempo. Eu não sei o que tem roubado o seu tempo. Se é a televisão, se é o seriado, se é o WhatsApp. Eu vivo em contexto, às vezes, que eu olho assim, pessoas que não conseguem deixar do celular mais. Se tornou um vício muito grande. Tem muitas coisas que nos ocupam e nos ocupam demais. E roubam o nosso tempo. Uma das coisas que eu acho mais interessante na vida do apóstolo Paulo, dentro das reflexões que ele faz, é que ele disse que nós precisamos aprender a remir o nosso tempo. E remir o nosso tempo quer dizer administrar melhor o nosso dia. E que a gente passe mais tempo na presença do Senhor. Passando mais tempo na presença do Senhor, nós estaremos mais próximos da nossa família e mais próximos da nossa igreja. Porque nós vivemos dentro de um contexto de uma pequena igreja. Como eu li ali sobre o Concílio do Vaticano, que definiu que é assim que as coisas acontecem. A partir de uma pequena igreja onde vive um homem, uma mulher e os filhos. Ali começam as coisas. E transborda dentro da igreja. Nós precisamos fazer isso acontecer. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te adorar, Pai.
pela tua infinita misericórdia. Misericórdia é essa, Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe uma reflexão simples, objetiva, daquilo que é a tua vontade para esse ano que vai se iniciar, ó Pai. E é tão bom saber que simplesmente o Senhor quer que nós estejamos mais na tua presença, priorizar mais o Senhor em cada momento da nossa vida e priorizar mais a nossa família. Essa família que foi constituída, Senhor, a partir do teu coração, da tua vontade, e ela existe. Nos leva sensíveis ao nosso coração, Pai, a tratar todas essas coisas de uma maneira simples, Pai, dentro da tua vontade. E assim como também priorizar mais a tua igreja, poder amar mais as pessoas, poder estar mais aqui neste lugar. Como mesmo o salmista disse, quem me dera poder estar todos os dias na tua casa para receber a tua orientação. Foi isso que nós ouvimos hoje. Nós fomos orientados pela presença do teu Espírito aqui nesse lugar. Obrigado, Pai. Que essa palavra, ela se cumpra na vida de cada um de nós. Palavra é essa que tem esse poder de cura e de transformação. Que ela possa, Deus, penetrar no mais íntimo do nosso coração e ficar lá, ó Pai. E que todos os dias nós possamos, ó Deus, meditar acerca dela, Pai. Para que se cumpra. Para que nós não sejamos apenas ouvintes dela, mas também praticantes, Senhor. Em nome de Jesus.